Band Vale Esportes. Oferecimento Vale Sul Shopping. Com você em todos os momentos. Alô, meu amigo da TV Band Vale, aquele abraço, que você tenha um ótimo sábado. Está começando aqui mais uma edição do Band Vale Esportes, seu programa que você já está acostumado a acompanhar todo sábado, 10h30 da manhã, aqui na tela da TV Band Vale. Gente, hoje, no Papo de Craque, eu vou conversar com o Ricardo Navajas, um dos maiores nomes do voleibol do Brasil. Técnico competentíssimo, vencedor, treinou a seleção da Venezuela. Vai contar pra gente por que não foi técnico da seleção brasileira, com toda a sua competência, e que agora dirige, ele coordena, na verdade, o time de vôlei de Taubaté, que está disputando a Superliga Nacional. E você, querida Andressa Lopes, quem é a sua convidada no Belas do Esporte do programa de hoje? Pois é, Antônio Carmo. Eu tô na bike hoje, né? Mas eu tô de calça jeans. Na verdade, eu não vou correr. Quem vai correr com a gente é a Rebeca Angeli, corredora de aventura, de ultramaratona, sensacional, joseense, com 35 anos e no auge da sua carreira. Você vai conhecer um pouco mais da vida dessa super atleta. E você aí, Antônio Carmo? Legal, mais uma super atração também que a Andressa Lopes nos reserva para hoje. Fique ligado, você sabe, o Band Vale Esportes aqui na TV Band Vale só está começando. E aqui no ambiente de trabalho dela, a Rebeca Angeli recebe a gente, corredora e de ultramaratona também, é isso? De aventura e ultramaratona. É muita coisa, gente, muita coisa. Vamos começar lá de quando você era criança. A gente estava batendo um papo antes, Rebeca. Você foi uma criança super ativa e depois na adolescência deu aquela parada e você engordou. Isso. E conta pra gente como é que foi essa parte da sua vida que você era gordinha. Pois é, criança, fui aquela criança extremamente ativa que todo mundo tem dó da mãe, né? Andou de bicicleta muito cedo, vivia ralada. Eu morava num lugar legal, que é o CTA, então vivia solta, né, pela rua ali e tal. Então quantos anos mais ou menos você já andava de bike assim? Sem rodinha eu aprendi antes dos 3. Nossa! Pode acreditar. Dava trabalho, hein? Pergunta pra minha mãe. Sua mãe deve ter sofrido muito, Rebeca. Um pouquinho. E aí depois que você virou adolescente, você também praticava esporte na escola? Adolescente é meio rebelde, né? Eu fazia handball na escola, joguei aquelas copas todas escolares, mas aí eu comia muita bobagem, porque eu passei a estudar o dia inteiro e tal. Minha mãe não controlava mais a dieta, né? Porque minha mãe sempre foi muito uma adolescente certinha, rebelde, deixava a mãe de lado. Exatamente. E aí engordei bastante, lá pelos 13, 14 anos. E aí quantos quilos mais ou menos você chegou a pesar? Porque hoje em dia você é magrinha. Hoje eu tenho cerca de 54 quilos. Na época eu pesei perto de uns 70 quilos. É muita diferença, né? Muita diferença. E aí você começou a correr justamente porque você era gordinha? Comecei a correr para emagrecer. Minha mãe me levou no nutricionista, endócrino, aquela coisa toda. E aí eu comecei a correr. Aquelas dietas que todo adolescente odeia. Aliás, não é só os adolescentes que odeiam essas dietas, né? Todo mundo, né? Mas para adolescente é difícil. Socialmente é muito difícil fazer dieta, né? Eu sei disso. Fora os comentários, né? Fora tudo. Quais eram os seus apelidos quando você era gordinha? Bujão de gás, Tim Maia. Tim Maia. Daí pra baixo, né? Eu e assim vai, né? cantava uma musiquinha do Bujão de Gás pra mim. Mas... Aí é triste demais, mas naquela época, hoje em dia é considerado bullying, a gente até fala muito disso, principalmente no quadro As Belas do Esporte, porque para a mulher é sempre um pouco mais difícil, né? Para tudo para a mulher é sempre um pouco mais difícil. E aí a gente sabe que na adolescência, ainda mais você gordinha, o pessoal falando muito, você ainda foi para emagrecer. Fala, não vou ficar desse jeito, sua mãe deu um jeitinho em você também, né? Porque muito peso falta saúde, né? Também se você tá muito pesado. Mas então... mesmo assim, a sua paixão pelo esporte ainda ia além disso, né? Eu comecei a redescobrir minha paixão pelo esporte, que já era desde criança, a gente se perde um pouco no meio do caminho. Mas comecei a redescobrir com a corrida, porque daí com orientação profissional, um professor que minha mãe sempre correu, minha mãe corre a vida inteira. E aí comecei a ter orientação e comecei a correr na rua, a participar de provinhas de 5 quilômetros. Nisso eu fui emagrecendo.
Mas aí virou algo além da... Só com a corrida ou com a alimentação? Não, corrida e alimentação. E eu sou assim, eu ainda penso gordo, eu sonho com chocolate ainda. Porque tem muita gente, por exemplo, que corre hoje ou no amador ou no profissional e as pessoas enxergam, falam, a pessoa corre, eu vou correr também para emagrecer, mas não é só a corrida, não são só os treinos, tem uma alimentação por trás disso, né? Tem uma rotina toda por trás disso. E um psicológico também, né? Tem uma rotina toda por trás disso. Acho que quando você busca um resultado, seja ele estético ou seja de performance, tem muita coisa por trás, né? Nada é tão fácil. Esse seu Rzinho, seu por trás, performance, não é Joséense. Não é, apesar de eu ter nascido aqui. A família do meu pai é do Rio. Eu fui criada dentro do CTA, minha infância dentro do CTA, depois a gente saiu de lá. Mas eu, com 17 anos, fui morar no Rio e voltei só com 30 anos. E aí não perdeu esse sotaque? Não, fica meio misturado com Joséense. Eu falo que eu sou caipiroca, né? Que é uma mistura de caipira das duas coisas, né? E aí você começou a correr com 17 anos. A partir de que momento que você se considera, assim, que você virou profissional na corrida? Eu acho que faz bem pouco tempo, viu? Assim... que eu comecei a me tocar que a coisa estava mais séria do que eu imaginava. Foi uma coisa natural, que foi indo. Foi a paixão virou uma coisa mais séria, de estar cuidando da alimentação, de estar deixando de fazer algumas coisas, porque as pessoas não sabem disso, mas algumas coisas da vida social, de barzinho, você não vai pra balada e bebe, sei lá, um destilado ou até mesmo cerveja, que a gente sabe. É muito diferente, é muito difícil isso. Conciliar uma coisa com a outra é muito complicado. Assim, você resolve, você tem escolhas na sua vida, né? Eu comecei a ver que eu estava deixando de fazer algumas coisas e que não me pesa isso. Não fazia também. falta. Não é que não faz falta. Às vezes, para os amigos, para fazer uma social, tudo, as pessoas também não compreendem muito. Assim. Eu acho que muita gente eu perdi muitas amizades porque as pessoas não compreendem, assim, você não ir para balada, você não ir para festa, chata, você não que você beber. é social, que você Exatamente. Tem que fazer de tudo um pouco, porque tem gente que acha que é assim, né? Mas também fiz muitos amigos no esporte. Perdeu um pouco, ganhou outro. Eu acho que também se você perde é porque a pessoa também não é teu amigo, de verdade, tá certo. Não compreende. Eu acho que você tem que equilibrar as coisas, também não tem que deixar totalmente sua vida social apagada em prol, mas... E quando que entrou a faculdade de Educação Física? Porque você, além de corredora, você também dá aulas aqui na Companhia Atlética, que é onde nós estamos agora. Isso. E aí? Aula de tudo, aula de natação, Natação, bike e corrida é o meu métier, é o que eu gosto de fazer. Mas eu fiz faculdade de História da Arte antes. E aí, mesmo fazendo a faculdade de História da Arte na Federal do Rio, eu já era guia de trilha, já nadava pelo Clube Guanabara. Ou seja, 100% o tempo inteiro, né? Pois é, aí a pessoa não para. Assim, gente, será que história é minha profissão mesmo? E aí eu fui ver como é que era o curso de Educação Física, no meio de uma greve que teve das federais, eu prestei Educação Física aqui para Mogi das Cruzes, para o MEC, passei e de lá fazer. Aí eu me encontrei na vida. Tá certo. Você disputou, vamos falar um pouquinho das provas agora, na parte que você foi se tornando profissional. Você correu a parte Maresias Bertioga, né, que é a corrida. O nome, gente, desses campeonatos de corrida são enormes. Corrida, não sei o quê. São enormes. 2013, 2011 e assim vai indo. Vamos reduzir aí. São 75 quilômetros, 73. Você acabou de fazer e geralmente as pessoas fazem um revezamento. E ela fez sozinha. E ainda chegou atrasada, recuperou o tempo e chegou uma boa posição ainda. Cheguei atrasada na largada por um erro lá do GPS, do carro. Cheguei atrasada 15 minutos. E você conseguiu recuperar esses 15 minutos? Com a cabeça, assim, um turbilhão, porque você larga mal, você... Né? Já está atrasado, ofegante, não tem a preparação. Assim, vou fazer por fazer agora, porque eu já vim, Mas aí eu fui começando a buscar, e aí acabou que oficialmente eu fiquei em 12º no geral e em 4º na minha categoria, oficialmente. E aí, mais na sua contagem de tempo? Na contagem do meu tempo, porque não tinha chip de largada. Na contagem do meu tempo, eu fiz um tempo menor do que está lá oficial. Certo. Fiz 15 minutos a menos, 16 a menos.
E aí eu Você devo estaria ter ficado em oitavo geral, por ali. Maravilhoso. Além disso, você também correu a EcoMotion, que é a maior corrida da América Latina. Sim, e como que foi essa prova? É uma experiência de vida sensacional, né? Porque são 6 dias. E só aquilo, vocês fazem o tempo, vivem para aquilo esses 6 dias? 6 dias, mal dorme, não dorme, né? Você cochila só. Que você fica pilhado você não também, para né? à noite para dormir, você continua até uma hora que o corpo pede, não dá mais, aí você para 1h30, 2 horas. Então não tem horário determinado, o atleta que se dispõe a correr aquele determinado tempo e por sua conta. Porque tem os cortes, né? Você tem que completar cada trecho num determinado tempo, então se você parar para dormir, você perde. Né? Perde o tempo. Então, a corrida de aventura é mountain bike, canoagem, técnicas verticais como escalada ou rapel e corrida de montanha, né? E trekking e tal. Depois desses 6 dias, lógico que tem-se uma preparação para isso, depois tem uma preparação durante e depois tem o depois, né? Que depois você tem a né? recuperação do seu corpo, que não adianta fazer tudo normal porque não recupera, né? Não. E aí tem uma cobrança do seu corpo também. Essa cobrança chega a ser gostosa? É uma sensação de dever cumprido. Ou você pensa assim, ai, pelo amor de Deus, por que eu fui fazer isso? É uma delícia, eu acho, né? Tem gente que não gosta. Falaram assim pra mim, quando eu fui largar no EcoMotion, falaram assim pra mim, ou você vai amar e vai querer voltar, vai ver que você nasceu pra isso, ou você vai detestar, vai odiar e nunca mais vai querer ver isso na sua vida. O que a Rebeca, hoje, depois de ter disputado tantas provas, são muitas, até impossível de citar o nome, o que a Rebeca quer daqui pra frente? Porque a gente percebe que você é apaixonada por esporte, você vive, você respira, o jeito que você fala é diferente de muitos atletas que a gente vê. O que você pretende fazer daqui pra frente, não só na parte de professora aqui da academia, mas como atleta também? Agora eu tô tentando mudar um pouquinho minha rotina para 2014, porque eu quero investir um pouco mais nisso. Apesar de eu vou fazer 36 anos o mês que vem, para as corridas longas, você está eu estou numa faixa de idade muito boa, que é entre 35 e 45 anos, é uma faixa de idade muito legal para as provas. Tem uma explosão longas. boa também, né? Não, fora a explosão a gente vai perdendo, mas você tem uma resistência legal e tem uma cabeça muito boa também, porque você não fica tão afoito quando era mais nova, né? Então porque prova longa é muito psicológico e emocional também, não basta você estar muito bem preparado fisicamente. E dentro dessas provas longas, uma na Patagônia que você está pretendendo? Eu sou louca para fazer a da Patagônia, uma ultramaratona, e a Conrad, que é a ultramaratona da África do Sul. Eu quero muito investir, meu treinador, inclusive, Renato Jardim, me fala que eu tenho total condição de fazer. Agora, eu dependo de um patrocínio para ir fazer. Patrocinadores assistindo o Band Vale Esportes, por favor, pode entrar em contato com a gente, com a Rebeca também. Precisa de patrocinador para ser mulher. Mulher já é difícil, um pouco mais difícil também, né? Bem mais difícil, né? É mais difícil. Parece que não, as pessoas falam que não, mas assim, a atleta feminina, ela tem um pouquinho mais de dificuldade de conseguir um apoio, uma credibilidade, não sei se é cultural. Então tá certo, daqui a pouquinho vocês conferem o Papo de Craque com o Antônio Carmo. Muita boa conversa para você aqui, muito mais esporte no Band Vale Esportes. Aproveite este fim de semana para visitar o Vale Sul Shopping com a sua família, com seus amigos, com quem você gosta. A expansão do Vale Sul Shopping vai te surpreender. Tem estacionamento com manobrista no subsolo, ou seja, você é livre de procurar vagas. Tem tuning de carros, equipamentos para skate e artes marciais, como o MMA, academia com octógono e ringue, mega livraria, cafés, empório com grande variedade de vinhos e cervejas especialíssimas, restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea, além de um moderno boliche com snooker bar para você se divertir com a sua galera. Sábado é dia de ir ao melhor shopping, portanto, visite a expansão do Vale Sul Shopping, com você em todos os momentos. O Colina Society tem 2 quadras onde a bola rola solta. Torne-se um mensalista e ganhe uma bola de brinde. E ainda a participação no torneio interno em dezembro. Aproveite os planos especiais com desconto. Agora tem como novidade câmeras que filmam o jogo todo, com prêmios para os melhores e também os piores lances de cada partida. Você também pode aproveitar e curtir a choperia Loucos por Futebol no mesmo local. Toda sexta tem a Sextaneja, sábado tem rock e domingo pagode. Assista aos jogos do seu time no super telão da choperia Colina Society, o ponto de encontro dos esportistas.
A Papaléguas Pneus faz 10 anos. Especializada em pneus, freios, suspensão, escapamentos e troca de óleo. Com amplo estoque de pneus e peças, consegue vender com os melhores preços e garantias. A Papaléguas Pneus vende mais porque vende barato. E nesse mês, uma mega promoção. Pneu 165 e 175 70 R13 Swamp, 10 de 9,90. Pneu 165 e 175 70 R13 P400, 10 de 18,60. Papaléguas Pneus, 2 lojas em São José dos Campos. Você já conhece a nova Flor de Pé Empório dos Pães? Veja que delícia! A Flor de Pé Empório dos Pães tem tradição em servir pães, bolos, doces e salgados. Café da manhã e café da tarde todos os dias e almoço self-service de segunda a sexta-feira. E para terminar bem o seu dia, conheça a nossa deliciosa pizza. E aí, gostou? Flor de Pé Empório dos Pães, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, onde a gula não é pecado. Bom dia, é muito bom estar aqui com vocês novamente no Band Vale Esporte, falando sobre saúde e esporte. Hoje nós falaremos sobre diabetes. Diabetes é uma doença metabólica que corresponde a um aumento do açúcar no sangue, aumento da glicemia. Muitas vezes o diabetes não dá sintoma, mas os sintomas mais comuns são mal-estar, dores no corpo e alterações urinárias. Normalmente aumentando o número de vezes que você vai ao banheiro e às vezes até de noite acordar para urinar. O tratamento do diabetes também se baseia em dieta, a dieta pobre em açúcar e carboidratos, aumentar as fibras alimentares, exercício físico regular e, em algumas situações, remédios e às vezes até injeções de insulina, que é o hormônio que faz a glicose diminuir no sangue. Nos veremos no próximo sábado. Você já conhece a nova Flor de Pé Empório dos Pães? Veja que delícia! A Flor de Pé Empório dos Pães tem tradição em servir pães, bolos, doces e salgados. Café da manhã e café da tarde todos os dias e almoço self-service de segunda a sexta-feira. E para terminar bem o seu dia, conheça a nossa deliciosa pizza. E aí, gostou? Flor de Pé Empório dos Pães, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, onde a gula não é pecado. O Colina Society tem 2 quadras onde a bola rola solta. Torne-se um mensalista e ganhe uma bola de brinde. E ainda a participação no torneio interno em dezembro. Aproveite os planos especiais com desconto. Agora tem como novidade câmeras que filmam o jogo todo, com prêmios para os melhores e também os piores lances de cada partida. Você também pode aproveitar e curtir a choperia Loucos por Futebol no mesmo local. Toda sexta tem a Sextaneja, sábado tem rock e domingo pagode. Assista aos jogos do seu time no super telão da choperia Colina Society, o ponto de encontro dos esportistas. A Papaléguas Pneus faz 10 anos. Especializada em pneus, freios, suspensão, escapamentos e troca de óleo. Com amplo estoque de pneus e peças, consegue vender com os melhores preços e garantias. A Papaléguas Pneus vende mais porque vende barato. E nesse mês, uma mega promoção. Pneu 165 e 175 70 R13 Swamp, 10 de 9,90. Pneu 165 e 175 70 R13 P400, 10 de 18,60. Papaléguas Pneus, 2 lojas em São José dos Campos. Ricardo Navajas, que hoje comanda o voleibol em Taubaté. É ele o nosso entrevistado deste sábado no Papo de Craque, aqui na TV Band Vale, no Band Vale Esportes. Como é que vai, Ricardo? É um prazer revê-lo, poder conversar com você. Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Para quem não conhece, né? Ricardo Navajas é de Suzano, assim como eu. 2 garotos ainda de 55 anos e estudamos juntos lá em Suzano, fomos amigos de infância, acho que até lá pelos 10, 12 anos de idade estivemos juntos lá e depois cada um seguiu o seu caminho. Eu vim para São José dos Campos, o Ricardo ficou por lá e se transformou num dos maiores nomes do voleibol brasileiro. Técnico campeoníssimo, foi jogador, mas como técnico é que verdadeiramente o Ricardo conseguiu feitos históricos no nosso voleibol. Só faltou dirigir a seleção brasileira, mas acho que porque ele não quis. Mas vamos falar sobre isso aqui. Por que você não foi técnico da seleção com a sua competência toda?
Não, porque na época foi colocada uma situação de uma comissão técnica que na época não eram todos que trabalhavam comigo e estiveram conversando. Cheguei aí na CBV, quando foi colocada essa situação, eu deveria ter uma atitude politicamente correta. Coisa que você não é mais chegado a isso não, né? Não tive na época, eu achei que não seria justo e também tinha o clube, que na época era muito forte. Suzano. Era Report, né? Report. Então, eram 15 anos de tradição e a comissão técnica não seria a comissão técnica que estava comigo. Aí eu também, isso foi mais problema de atitude. Mas você se arrependeu e falou, perdi a chance de dirigir a seleção brasileira? Não, eu tinha como objetivo de vida, como técnico, quando passei a ser técnico, ir para uma Olimpíada. Né? Não tinha como sonho ser técnico da seleção brasileira, não. Eu tinha como sonho ganhar jogos. O importante era ganhar, eu queria ganhar. Independente se fossem jogos regionais, jogos abertos, Campeonato Paulista, Superliga, eu queria ganhar. Eu não tinha como objetivo ser uma pessoa bem-sucedida. Eu sempre tive como objetivo ser uma pessoa de sucesso. Queria ser vencedor. E dentro da minha carreira, dentro do possível, eu acho que eu fui conseguindo ser uma pessoa vista como um vencedor. E depois comecei a colocar como objetivo na minha carreira ir para a Olimpíada. Eu acho que um técnico precisava passar por uma Olimpíada. E aí você foi pela Venezuela? Não fui pelo Brasil, também não me arrependo disso, isso aí não é problema nenhum. Tive a oportunidade de ir pela Espanha, cheguei a ir para a Espanha, cheguei a ficar na Espanha. Não acreditei muito que o grupo pudesse alcançar a Olimpíada, porque precisava ser campeão europeu. Apesar dela ter sido campeã europeia na época, no pré-olímpico, no classificatório, eu não acreditava muito que a Espanha tivesse chance. Acho que pela América do Sul era mais fácil. Pela Venezuela, que nós teríamos apenas a Argentina pela frente. Porque o Brasil, nós já considerávamos entre os 3 primeiros do Mundial que já estariam classificados. E foi realmente isso que aconteceu. Nós somos, pela Venezuela, campeões do pré-olímpico, em cima da Argentina, em Buenos Aires. E classificamos na história da Venezuela. Foi o primeiro esporte coletivo na história do país a se classificar para a Olimpíada. E com você de técnico, aliás, foi um grande momento vivido por você. Eu me lembro dos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, você dirigindo a Venezuela, e você ganhou do Bernardinho, semifinal Brasil, ganhou do Bernardinho, ganhou do Brasil, sua seleção ganhou do Brasil. Aquilo teve um gostinho especial, eliminou o Brasil e você foi fazer a final. Vários outros jogos contra o Brasil, até durante a Liga Mundial, sempre foram jogos tinha uma rivalidade bem equilibrada entre Brasil e Venezuela, né? Mas com a minha chegada eu até eu mudei um pouco isso porque eles respeitavam demais a seleção brasileira. Já entrava perdendo por 1 a 0. Também merecia respeito porque era muito difícil jogar, como é muito difícil jogar com o Brasil, mas na época, nessa fase aí, era muito difícil, era a única equipe do mundo que jogava com 4 atacantes o tempo todo. Então você tem 3 bloqueadores, ou 2, quando está com o levantador na rede. Para jogar sempre bloqueando 4, você sempre tem um solto. Então era muito difícil jogar com o Brasil. Mas o que eu consegui implantar era uma agressividade que no venezuelano era fácil de despertar. Essa agressividade, eles são um povo agressivo, um povo que não respeita. Isso eu gostava muito disso lá na Venezuela. É o seu jeito, né, eu gostava demais desse tipo de atitude. Apesar de serem limitados, eles eram atletas de atitude, né? Então, às vezes a falha é você tecnicamente não ser bom, mas ser um atleta de atitude, um atleta agressivo, supera essa deficiência técnica. Ajuda muito. Ajuda muito, né? Apesar, o meu perfil sempre foi assim, de não admitir, não aceitar derrota, não tenho, independente do que eu vá jogar, eu sempre entro, sempre dá problema, porque... Nosso tempo de moleque lá, a gente chamava você de briguento, né? Que você era muito briguento lá não mudou muito, não mudou não, né? Ô, Ricardo, você jogou o vôlei lá no Suzano? Eu joguei, não, comecei no Mirim, na época, em Suzano. Ou jogava vôlei, ou jogava futebol. Porque futebol era ruim. Jogava futebol no Suzano, né? No Urupês, os clubes de várzea lá. Era o time de infância, viu? Exatamente. Então, era muita gente no futebol e o voleibol já era
uma modalidade que todo mundo jogava e a gente tinha o campeonato colegial na época, né? Pela escola estadual. E acabei indo jogar o estadual e fui convidado para participar lá do Mirim. Como técnico lá em Suzano, você chegou foi 8 vezes campeão paulista e... Não, fui 10 vezes. 10 vezes paulista Suzano é 10 vezes consecutivo. E brasileiro quantas vezes? 5 campeonatos brasileiros, 3 consecutivos. Foi um grande momento espetacular, realmente. Campeão mundial de clubes, campeão sul-americano. Apesar que na época o mundial era na Bélgica, nós ganhamos 4 campeonatos. Agora que criou esse mundial aí e tal, mas na época de Natal, né? Nós fomos 9 anos jogar esse torneio, que eram esses campeões nacionais jogavam na Bélgica na época do Natal. Então era o campeão europeu, campeão sul-americano e assim por diante. Vocês ganhavam tudo lá. Ganhamos 4 vezes esse Flanders Gala, que eles chamam, lá na Bélgica. Passava um Natal diferente. Agora, Ricardo, e esse projeto aqui em Taubaté, com o apoio da Funvic, da Prefeitura de Taubaté, um novo estágio que você está fazendo, um time que estava em Pindamonhangaba, que você trouxe para cá. O que o torcedor de Taubaté e você está esperando desse projeto? É um projeto de longo prazo para ficar em Taubaté, para crescer, para fazer um time brigar por títulos? Ou qual é a ideia? Então, o início foi muito complicado, muito tumultuado, até estrutural, né? Estruturalmente falando. O Abaeté, na época, era um ginásio que estava aqui, teve que reformar ele por completo, teve que pôr piso, reformar o ginásio completo. E nós não tínhamos local para início dos treinamentos. Quando se pensou em montar a equipe e o projeto foi trazido para cá, nós pagamos muito pelo passado de Taubaté. Muitos jogadores não quiseram vir para Taubaté, que no passado nós não tivemos uma história muito boa com outra administração que montou a equipe, fizemos a equipe e depois não foi cumprido, não pagaram, não cumpriram não cumpriram com o que tinha que ser feito na época, então a equipe durou pouco, então pegou fama no voleibol isso. Então nós tivemos dificuldade mudar essa em trazer jogadores para cá, muitos não acreditavam no projeto. Nós tivemos que montar uma equipe com quem aceitou, quem estava no mercado e saímos os primeiros a contratar, porque o nosso valor de investimento era muito abaixo das equipes de ponta. Então nós sofremos um pouco no começo, né? Alguns outros problemas também no decorrer da temporada. Acredito que agora a equipe está conseguindo melhorar, trocamos alguns jogadores que não se adaptaram ao voleibol aqui brasileiro, alguns trouxeram alguns problemas e agora nós estamos adaptando uma nova equipe, os jogadores novos chegando. Eu acredito que para esse ano é possível a gente classificar para o playoff, é o que a gente tem como objetivo inicial. E para o ano que vem montar uma equipe bem mais competitiva, com mais calma, com mais raciocínio, com mais análise, analisar um pouco mais de perfil, mais tempo para contratar, não fazer as coisas com tanta pressa como nós fizemos, para que a equipe saísse, para que depois a coisa não voltasse. Né? Ricardo, foi um prazer imenso. O prazer é meu. Tomara que a gente possa conversar mais em breve, falar mais desse trabalho. E tomara que a gente dê retorno para Taubaté. E que vocês consigam bons resultados. Os resultados em Taubaté, que é o que a gente está trabalhando muito para isso, né? Todos aqui estão. A expectativa é grande que Taubaté realmente consiga alcançar esses objetivos, mas para isso a gente precisa trabalhar muito, porque a coisa... Com a sua competência, o carisma, a sua fome de vitórias... A competência não vai resolver, tem que trabalhar mesmo. Isso vai dar certo. E com o Ricardo Navajas, a gente encerra o Papo de Craque deste sábado e encerra também o Band Vale Esportes. Agradecendo desde já a sua audiência, contando já com a sua presença para sábado que vem e já convidando, né? Hoje é sábado, é dia de ir para o Vale Sul Shopping, o maior shopping da cidade, para a gente poder desfrutar de grandes momentos. Aproveite e vá com a sua família, tá certo? Um grande abraço, um ótimo final de semana e até sábado que vem. Vale Esportes. Oferecimento Vale Sul Shopping. Com você em todos os momentos.